Pastor Ricardo Santos, seja bem-vindo à mesa do GigaCast. Amém. Que Deus possa te usar poderosamente. Gostaria que você se apresentasse para a nossa audiência, né? E o que é o Pastor Ricardo, como ele começou, se você puder falar brevemente, já para depois a gente entrar nesse assunto poderoso e dar direcionamento para o céu, para nós e para todos aqueles que buscam. Assim eu creio. Bem, graça e paz, né, a todos que nos ouvem. Quero primeiramente agradecer a Deus, né, pela oportunidade de poder estar conhecendo vocês, né, poder estar participando desse podcast. O Ricardo começou a sua caminhada cristã aos exatos, né, 28 anos, né, já de caminhada cristã. Teve algumas recaídas, mas com a presença do Espírito Santo de Deus, né, com a graça de Deus, nós nos levantamos e estamos aqui na caminhada firme, né, de 28 anos, procurando aprender a cada dia mais, né? Não sabemos nada e sempre falo que quanto mais leio, mais descubro que não sei nada, mas sempre tendo essa liberdade mental de entender que a nossa caminhada cristã é sempre uma caminhada de aprendizado. Pela graça de Deus, eu tenho a graduação em teologia na PUC de São Paulo e o mestrado também por essa mesma faculdade, né? Deus abriu esta porta, né? Duas portas, né? A gente às vezes acha que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar e caiu para mim, né? A graduação, Raio de bênção, né? A graduação foi feita de maneira como bolsista, e assim que eu estava terminando a graduação, eu tive um desejo de escrever uma dissertação de mestrado, orando a Deus, né, apresentando a Deus esse projeto. O Senhor aprovou e nós conseguimos também a bolsa na faculdade para fazer o mestrado. E mesmo diante de tanta contribuição acadêmica, de enriquecimento, a gente sempre está querendo aprender, principalmente com os mais experientes, né? É isso que é importante. Nunca deixar com que o conhecimento acadêmico, né, as letras possam fechar a nossa mente para fazer teologia, né? Eu acho bonito uma frase de Lutero, que ele diz que a experiência é que faz a teologia, né? Ou seja, a gente tem todo o conhecimento acadêmico, né? A gente busca sempre estar em atualização, mas a experiência de fé, né, em vida comunitária, não isolado, né? Como muitos acham, né? Vou viver uma vida isolada da igreja, da comunidade de fé, né? Não, é uma vida em comunidade, uma vida em adoração, em serviço, participando da mesa do Senhor, porque isso é o que nos demonstra comunhão. E aí nós vamos enriquecendo o nosso aprendizado, né, com as pessoas que estão ali naquela determinada comunidade. Glória a Deus. E hoje nós vamos abordar Atos. A gente vai ter uma aula de Atos, então. Vamos sobre o falar livro um de pouco Atos. de Atos, né? Sim. Fala um pouquinho sobre o livro de Atos, pastor, para a gente já começar nas perguntas. Sim. Que a gente quer aprender, né? Na verdade, deixa eu só fazer uma pergunta antes de você começar, pastor. Porque você falou que da importância da teologia, né? E que muitos acabam não procurando, vamos falar assim. Hoje, muitas igrejas encontram-se vazias. E aí depois você já vai entrar em Atos, porque eu acho que a resposta aqui também já entra nisso, talvez. Hoje, a falta na igreja, esse vazio, ela se dá muito pela falta da teologia ou do Espírito Santo? Os dois viés estão atrelados. Nós temos, de um lado, um grupo que dá ênfase muito forte à teologia, e aí essa teologia ela vai distanciando a pessoa da experiência de fé, né? Ela tem um enriquecimento teológico, um enriquecimento acadêmico. E aí, quando eu falo teologia, eu não falo somente de uma academia, de uma faculdade, mas seminários teológicos, porque nós temos várias instituições que têm seminários teológicos e não faculdades, né? Não universidades. Mas essas pessoas, elas vão... acaba dominada por um senso de que a teologia ela é o ápice de toda a experiência de fé.
alguns com certa interpretação, eu já conheço Deus, por que eu tenho que viver em comunhão com meu irmão ou estar na igreja, né, servindo, adorando, se eu já conheço tudo aquilo que a palavra de Deus me apresenta, eu já conheço de Gênesis e Apocalipse, já conheço as cartas de Paulo, enfim, né? E aí nós temos que tomar cuidado para não entrar dentro daquilo que Paulo justamente falou, né? Ele fala que a letra mata, e nesse sentido, né, quanto mais eu me absolvo de um letramento, eu tenho, de um lado, conhecimento, mas de outro eu não tenho experiência de fé. Porque a experiência de fé, ela é dada, e aí vem o segundo viés, pela presença do Espírito que está atuante na igreja, seja qual for a denominação, mas desde que aquela determinada instituição professe o nome de Cristo e aceite Ele, né, como Senhor e Salvador, seja os pilares, né, da sua doutrina, né, da sua base fundamental, né, e a base fundamental, o pilar, seja qual for o nome dessa instituição, seja qual for um ministério independente, um ministério de grande proporção, mas existe um pilar, qual é? É crer no Senhor Jesus Cristo e também o que é o mesmo ressuscitado. Amém. Tanto crer como também pregar. Então, isso é. Mas aí, eu tenho a teologia de um lado e eu tenho também a presença do Espírito. Só que aí eu tenho que ter os dois dentro de um equilíbrio. Um equilíbrio que me direcione para conhecer a Deus, porque a teologia se faz conhecer a Deus, mas ao mesmo tempo a presença do Espírito que faz com que essa teologia se torne viva. E aí eu cito o escritor de Hebreus que ele vai dizer: a palavra de Deus é viva e eficaz. E por que ela é viva e eficaz? Porque ela tem uma dimensão, uma dinâmica que ela atua em todas as esferas de uma igreja, mas também atua em todas as esferas da vida cristã. Então, ela é viva e eficaz por causa disso. Primeiro, porque ela atua na esfera da igreja, na vida cristã, e aí acrescenta um terceiro: ela está e ela fala. Era períodos e períodos, épocas e épocas. Eu posso abrir hoje em determinado texto bíblico, por exemplo, Atos, é o que nós vamos discutir, e falar de uma maneira, dentro de uma perspectiva de leitura. Amanhã, determinado irmão ou ouvinte que está nos assistindo, ouvindo, vai abrir em Atos 2 e a leitura que ele vai fazer, o Espírito vai direcionado para uma nova perspectiva, porque isso é vivacidade, isso é a palavra viva e eficaz. Entendeu? Então a gente tem que dar. Por que existem igrejas, né, vazias? Por que existem igrejas talvez vazias não no sentido de quantidade de membros, né? Mas vazias no que diz respeito à experiência pneumatológica ou experiência do Espírito, porque elas estão de uma maneira, de certa forma, abraçando mais o conhecimento e deixando a presença do Espírito se esvair, né? Se esvair. Ou às vezes elas dão ênfase dentro de uma perspectiva de presença do Espírito que não é a perspectiva bíblico-teológica ou de experiência verdadeira. Como a gente tem muitos casos por aí, casos absurdos, em que a pessoa ela diz ter a presença do Espírito, ou a igreja dela diz ter, e aí nós vamos ver que na prática de comunitária ou de vida experiencial ou existencial, que eu chamo de vida ontológica, não é aquilo que os textos bíblicos nos direcionam para ter experiência de fé. Uma coisa interessante... Pastor, rapidinho, mas só para eu entender, porque assim, a gente está falando de teologia, a gente sabe que teologia é estudo de Deus, mas assim, a Bíblia é uma só, certo? Sim. A Bíblia é uma só e a gente vai estudar a Bíblia e a palavra de Deus. E hoje tem muitos vertentes para teologia. Um acredita em algo, outro acredita em outra coisa, outro acredita no livro de inventários, que não tem nada a ver, né? E a pessoa vai inventando. Né? E isso é muito comum hoje em dia, principalmente na internet. Né? Então, que de fato, é o que o pastor falou, que a gente de fato, a pessoa que vai assistir hoje ou vai assistir depois, seja um conteúdo relevante para que você que está em casa, você que um dia vai passar por aqui ou está passando por aqui, possa aprender e se encher do Espírito Santo. Mas a minha pergunta é, você acredita em qual vertente? Você é cessacionista? Você é calvinista? Você é arminiano? Você tem alguma vertente teológica que você acredita antes da gente entrar nesse aprofundamento de Atos 2? Então, a minha vertente é
aquela que acredita que o Espírito continue atuando na igreja e na vida de cada um daqueles que o buscam verdadeiramente. Continuista. Ou seja, exato. Acredita nos dons. Nos dons espirituais, nas manifestações do Espírito, desde que elas estejam embasadas nas Escrituras e também desde que elas não venham, né, ferir a liturgia do culto, porque cada denominação tem a sua liturgia que deve ser respeitada. Sim. E também desde que elas não venham se sobrepor à autoridade apostólica daquele líder da igreja, seja qual for. Seja o pastor que está na Batista, na Metodista, na Presbiteriana, na Assembleia de Deus, né? O que nós temos hoje que tomar cuidado é não deixar com que eu achando que eu estou dominado por um poder espiritual tão grande ao ponto de denegrir a imagem da igreja, de deturpar a liturgia estabelecida para aquele culto, né? Porque estraga a esfera da adoração e da dimensão que foi preparada por aquele culto. Sim. E também, desde que eu não se sobreponha à autoridade daquele pastor que foi colocado. Não viver do mover do culto, mas do Deus que move todos os cultos, né? Exatamente. Então, para mim, o Espírito continua atuando. E aí eu entro mais um pouco em Paulo, né? Embora seja Atos, Paulo fala, onde há liberdade... Né, onde há o Espírito, há liberdade, mas essa liberdade não pode se sobrepor à autoridade que foi estabelecida naquele culto ou naquela igreja. Uma coisa que você falou interessante quando você estava falando no início, que você falou assim, que muitos dizem que conhecem a Deus. E a teologia, digamos que é para você poder conhecer a Deus. Só que a chave não é você conhecer a Deus, é por isso que precisamos do Espírito Santo. É nos tornarmos conhecidos por Deus. Porque quando chegar o grande dia, Jesus falar, eu não vos conheço. Então, a grande chave, por isso que nós precisamos do Espírito Santo, e ele é a união da teologia, porque a teologia te leva a Deus. Só que você só pode ser conhecido por Deus quando você tem o Espírito Santo. E eu acrescento ainda, não somente ser conhecido por Deus, mas eu provocar naquele que me vê justamente a ênfase de falar assim, eu também quero ser conhecido. Né? Porque ser conhecido justamente pelo testemunho daquele que está falando acerca de Deus. E esse é um grande problema. Não basta eu fazer teologia, eu tenho que falar teologia. E como é que eu falo teologia? Eu falo no seminário, eu falo num culto de ensino, eu falo numa pregação? Não. Em primeiro lugar, você fala pelo seu testemunho. Exato. Falar teologia é dizer, eu conheço Deus. E aí alguém vai perguntar, como é que você conhece Deus? Pelas vertentes teológicas, pelas leituras, pelos métodos que existem de leitura bíblica? Não. Mas eu quero fazer você conhecer Deus pela experiência de fé e de relação comunitária com aquele que está do meu lado. Por isso que João vai falar de maneira muito forte. Se eu digo que conheço a Deus e não amo o meu irmão, eu estou mentindo. E aí essa é a grande chave da teologia. Verdade e nós defendemos várias verdades, mas na relação comunitária entre eu e meu irmão, eu estou mentindo ao se expressar, ao dizer que conheço Deus, quando na verdade eu não amo meu irmão que está do lado. E a questão é, Deus conhece todos. Deus é Deus. Ele já conhece. Mas quem desses todos se aproxima de Deus? Porque às vezes aconteceu comigo, faz parte do meu testemunho. Eu achava que conhecia Deus. Eu tinha a percepção de quem era Deus. Mas quando de fato eu me aproximei e Deus se aproximou de mim e eu passei a ter experiências com Deus, eu entendi que nada sabia. Que nada entendia. E que de fato eu precisava me debruçar e buscar o verdadeiro conhecimento para verdadeiramente ser liberto do mundo. E é o que nós chamamos, nós chamamos na teologia de conhecimento empírico, né? Ou conhecimento existencial, que você adquire com base na sua experiência de fé, na sua existência, né? Como ser humano e como cristão também, né? E assim, a palavra diz em João, né? Aproximai-vos e eu me aproximarei de vós. E isso faz parte do meu testemunho e é uma grande realidade. Eu apenas orei sem saber orar. Eu apenas conversei sem saber conversar. Mas não é sobre saber.
é sobre verdadeiramente se entregar. Sim. Você que está assistindo, você se entrega para Deus em todas as orações, desde aquela primeira que você fez, onde ele agiu, atuou, te resgatou, te redimiu, te lavou, te salvou e falou: eu sou Deus, que eu ouvi a sua oração. As suas orações continuam sendo sinceras, verdadeiras, como aquela primeira, como aquela que Deus ouviu e te tirou do lamaçal, do montoro. E você sabe e tem a plena convicção que foi a mão do Eterno, do Todo-Poderoso. Você sabe, continua sendo verdadeira. Glória a Deus. É isso. É experiência. Meu Deus. Você tem que ter alguma experiência. E nossa caminhada cristã tem que ter alguma experiência de fé, tem que ter alguma experiência de vida. Glória a Deus. Já tem pessoas perguntando aqui, hein? Já tem perguntas Já. aqui no YouTube. Inclusive também ela colocou, né? Quem fez a pergunta foi a Miss... a Sandra aqui, né? Que ela colocou, né? Também as nossas atitudes manifestam a intimidade com Deus, com certeza. Né? Intimidade. Intimidade com Deus muda tudo. E tem pessoas querendo ouvir Deus, mas não se aproxima de Deus. Tem pessoas querendo respostas de Deus sem jejuar, sem orar, sem renunciar. Como isso? Como ter experiência com Deus se nem a sua parte você faz? Se nem o perdão pro seu irmão você dá? Se nem as perguntas autocríticas para você mesmo? Peraí, por que eu perguntei isso? Peraí, por que eu interrompi esse assunto? Peraí, por quê? Seja autocrítico com você mesmo, cristão. Com você mesmo, servo, serva. Seja autocrítico para você mesmo, para poder melhorar. Eu acho que isso faz uma grande diferença Sim, na faz. nossa vida. Sempre. Né? E tanto é que o texto da ceia, né, ele de 1 Coríntios 11, né, versículos 23 em diante, tem uma parte focal que geralmente nós às vezes lemos e passamos por cima, e alguns até às vezes dá aquela ênfase, mas não explica, onde o Paulo fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E embora ele esteja usando o conceito homem de uma maneira específica, mas aqui o homem de uma maneira como um ser humano geral, seja ele mulher, seja homem, na presença de Deus, ou seja ela seja dentro da igreja, ou seja fora, né? Seja em casa, sentado no sofá, deitado na cama, antes de qualquer atividade, é bom sempre fazer um autoexame, né? Como é que está a minha vida com Deus? Como é que está a minha relação com os demais irmãos? Como é que está a minha vida, a minha relação com a minha comunidade de fé, a minha igreja, né? Como é que está a minha relação? Né? Porque essa relação vai refletir intimidade com Deus e vai também refletir testemunho de Deus para com aqueles que estão te observando. Glória a Deus. E a transformação, né, de Deus, né? E é transformação. Porque se você é preenchido pelo Espírito, você vai ter essa transformação de alguma forma, né? E é transformação. E ela vai refletir nitidamente nos outros, né? Por exemplo, quando você pega, a gente vai ali já para Atos, quando você pega o próprio Pedro, ele nega Jesus lá no Sinédrio, depois vem o Espírito Santo, daqui a pouco ele está no próprio Sinédrio enfrentando os fariseus lá e todos eles, né? Ou seja, a mudança de postura que você tem quando o Espírito Santo te preenche, né? Tem um ponto importante, é interessante esse que você deu, porque Lucas 22, versículos 31 ao 32, quando Jesus está sentado na mesa com os discípulos, conversando, ele dá as últimas instruções, porque está dentro de um contexto que é a despedida de Jesus, né? Sim. E aí ele olhando para todos os discípulos, né? Ele olha para Judas e fala: Judas, Satanás já entrou dentro de você, já tomou você. E eu sei que você é o traidor. E aí ele, né, pega aquele momento, sabendo que existe um traidor, ele dá graças a Deus, tudo, né? Só que aí ele olha para Pedro, né? E aí ele usa de maneira enfática o nome Simão 2 vezes. Ele fala: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para cirandar como trigo. Ou seja, pediu para bagunçar a sua vida, para jogar você de um lado para o outro, para desestruturar a sua caminhada cristã, né? Desestabilizar a sua perspectiva de fé. E aí é interessante porque sempre em nossas
de tentações, provações, sempre tem um mas de Deus. Né? Eu costumo Aleluia. dizer isso. E o mas de Deus é no versículo 32. Aí Jesus vem com a conjunção adversativa, mas eu roguei ao Pai para que a tua fé... E observe bem, que ele não pede para a tentação cessar, ele não Sim. pede para a provação parar, ele pede para que a fé de Pedro não desfaleça. E aí tudo bem, glória a Deus por isso. A fé de Pedro não vai desfalecer porque Jesus está orando, a graça de Deus está sobre a vida de Pedro. Pedro passa por todas aquelas etapas de negação. Quando chega e acontece o derramamento do Espírito, e é interessante esse texto porque ele vai falar assim, né? Lucas vai enfatizar as palavras de Jesus, e Jesus vai dizer, eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. E aí quando você se converteu, ou seja, quando a sua vida for restaurada, né? Vá a teus irmãos e confirme para eles. Jesus está dizendo mais ou menos assim, vai lá e fala assim, eu caí, mas eu me levantei. Eu estava no chão e a graça me reergueu. E aí quando chega em Atos, acontece aquele derramamento do Espírito, aquele mover espiritual. Olha só o que é a graça de Jesus na vida de alguém que é restaurado. Ele não se preocupa apenas com ele. Ele não quer apenas se autopromover. Ele quer justamente promover o coletivo, ele quer trabalhar com a igreja, ele quer trabalhar com a vida, ele quer estar atuante na vida comunitária. O texto vai dizer, o poder caiu, quando o poder caiu, alguns se levantam e dizem, eles estão bêbados. Eles tomaram aí um André, aí uma vodka com 51, estão embriagados. E aí olha o que é uma pessoa com vida restaurada que trabalha pelo bem da comunidade. E aí o texto vai dizer, Lucas, em Atos, vai dizer que Pedro se levanta e diz, varões, esses que vocês estão vindo aí não estão embriagados. E aí ele começa a pregar na autoridade do Espírito com a vida restaurada. Mas ele não prega para si, ele prega defendendo a comunidade. Glória a Deus, glória a Deus.